turma, eu sou a professora Carla Custódio e vou mediar para vocês a cadeira de Psicopedagogia Social no curso de Psicopedagogia Clínica Institucional que está sendo realizado pela FIP, Faculdade Integrada de Patos. Hoje nós vamos trabalhar toda a dimensão social da psicopedagogia. E a nossa principal linha de trabalho é compreender que toda criança ela tem o direito de aprender, porque toda criança ela tem suas potencialidades e nós precisamos compreender que ela, enquanto sujeito aprendente, ela tem todas as capacidades que podem ser ampliadas, desde que ela tenha acesso a um profissional competente para isso. Vamos compreender qual vai ser a nossa ementa dessa disciplina. Vamos iniciar. A psicopedagogia no contexto social, vamos analisar alguns marcos teóricos e métodos de atuação vinculados à psicopedagogia social. O psicopedagogo como agente social e fomentador de saúdes, dos processos evolutivos de aprendizagens educacionais, ou seja, onde o psicopedagogo atua. Intervenção nas organizações sociais, como serão as intervenções possíveis que vocês, enquanto futuros psicopedagogos, vão realizar dentro desses espaços sociais. A psicopedagogia na análise das necessidades sociais. Nós vamos entender, nesse momento, qual é a demanda social que nós temos nas escolas, nas famílias, nas empresas, nos espaços sociais. Qual será essa demanda? Como eu posso intervir? E projetos preventivos da psicopedagogia social direcionados à comunidade escolar. De que maneira o meu projeto vai poder ser uma intervenção junto a esse problema social? Vamos iniciar com esse mapa conceitual, compreendendo qual é o papel do psicopedagogo. Trazendo essa questão social de uma maneira mais ampla, o psicopedagogo ele vai poder atuar em ambientes de saúde, ambientes da educação, ambientes sociais e ambientes empresariais, onde ele vai poder prestar assessoria a empresas, vai poder realizar intervenções em escolas, intervenções terapêuticas no seu próprio espaço psicopedagógico e demais espaços que aqui estão sendo citados. A psicopedagogia, ela pode e deve ser um instrumento auxiliador no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e de convívio social nas escolas e fora do ambiente escolar. O nosso público-alvo não será somente a criança que está inserida no espaço educativo, como também a criança que está inserida na família, em uma determinada comunidade, em um determinado espaço social. Quando nós pensamos dessa maneira, nós vamos entender que a psicopedagogia ela vai estar sendo caracterizada como um instrumento de intervenção social. Ou seja, eu entrei naquele espaço social, utilizei as minhas referências psicopedagógicas, todos os meus conceitos e vou realizar uma intervenção para que aquela queixa ela possa ser sanada de acordo com todas as situações que eu vou poder mediar enquanto psicopedagogo. Vamos ter como base a teoria de Jorge Visca. Jorge Visca é o teoricista mais aceito dentro da psicopedagogia brasileira. Ele é um professor argentino que trouxe para o Brasil toda a influência da psicopedagogia argentina, certo? E criou a teoria convergente. O que foi que Jorge Visca fez? Ele pegou os ensinamentos de Piaget, pegou os ensinamentos de Riviere e pegou os ensinamentos de outros estudiosos e formou essa teoria convergente. E o que é que essa teoria convergente ela vem nos dizer? Que o sujeito aprendente ele é biopsicossocial. É um ser que precisa de estímulo, é um ser que precisa estar inserido em uma determinada base social e que se houver o estímulo, esse sujeito ele vai aprender com os outros. Então,
Dentro da sua linha de trabalho, ele elaborou essa pirâmide, onde ele veio nos dizer que o indivíduo ele tem que ser analisado dentro do grupo social em que ele está, que por sua vez o grupo tem que ser analisado dentro da sua instituição, que por sua vez precisa ser analisado dentro da comunidade. Nós temos que analisar toda essa conjuntura e não fazer o inverso. Porque o que é que acontece na maioria das instituições educativas? O que é analisado é a conjuntura e, por último, é que se chega ao sujeito aprendente. E Jorge Visca, ele vem nos dizer que isso tem que ser o inverso. Tudo tem que partir do sujeito aprendente. Nós temos que observar o indivíduo, as suas características, as suas potencialidades, a sua situação de vulnerabilidade para que possa de fato haver um estímulo e para que esse sujeito ele possa crescer, evoluir. Aqui nós temos a epistemologia convergente de Jorge Visca, onde nós vamos ter a união da psicologia social de Riviere, a psicanálise de Freud e a epistemologia genética de Piaget. Então, são todas essas referências que vão formar a epistemologia convergente, que é a base da psicopedagogia social. Representação social. O conceito de representação social é definido como uma forma específica de conhecimento, ou seja, é o saber do senso comum. Toda sociedade ela tem um senso comum. Então é a partir desse senso comum que nós vamos iniciar a ter os problemas sociais. Por exemplo, na nossa sociedade moderna, nós temos diversos problemas sociais que não existiam no tempo dos nossos avós. Um exemplo claro é o estresse. Antigamente as pessoas diziam que não existia o estresse emocional como existe nos dias de hoje. Então são esses problemas gerados a partir do senso comum, a partir da cultura de um determinado povo, que vai ser o objeto de trabalho do psicopedagogo. Qual é o nosso foco social? É oferecer um suporte psicopedagógico, ou seja, nós somos um profissional habilitado para trabalhar com o sujeito aprendente, com a sua família e com o meio que lhe cerca. Se for necessário, nós vamos ter que intervir inicialmente na família, depois no espaço educativo onde ele esteja inserido e principalmente trabalhar as questões familiares. Problemas sociais. Aqui nós temos mais um autor, Gadotti, de 2011, onde ele vem nos dizer: a progressão da criança na aprendizagem depende do quanto ela venha se sentir valorizada, compreendida, nutrindo assim uma autoestima positiva. A criança institucionalizada que apresenta dificuldades no relacionamento social e na aprendizagem, devido à sua experiência de vida, é um aluno com potencial de aprendizado, que precisa ser atendido em suas necessidades. Então, nós podemos dizer que vamos encontrar muitas crianças em situação de vulnerabilidade social, crianças em situação de violência sexual, crianças que têm contato com tráfico de drogas, diversas situações, crianças que são violentadas pelos próprios pais, e nós precisamos estar preparados para lidar com isso. Nesse caso da criança institucionalizada, esse termo ele é usado para crianças que são negligenciadas, ou seja, é aquela criança que sofreu algum trauma, é aquela criança que foi vítima de um determinado crime social. Então, a gente usa esse termo criança institucionalizada. São crianças em situação de violência doméstica, violência sexual, em contato com tráfico de drogas, etc. Vamos aqui encontrar alguns problemas que nós vamos encontrar na nossa sociedade moderna. Quais são os problemas mais comuns que nós estamos enfrentando no dia a dia? Eu escolhi aqui para falar para vocês de um problema social grave que vem afetando de cada 10 pessoas, estima-se que
6 pessoas elas têm o início de ansiedade, seja ela no menor grau, desde o mais elevado, que a gente já vai entender como transtorno de ansiedade, é considerado como o mal do século. E a preocupação com relação à ansiedade é que, se ela não for tratada da maneira correta e com um profissional adequado, essa ansiedade ela pode virar uma depressão ou algo pior. Então nós temos aqui o que nós vamos encontrar nas escolas ou nos nossos espaços psicopedagógicos. Crianças com fobias, fobia social, que no caso vai ser aquela criança que tem a fobia da escola, o medo excessivo da escola. Estresse pós-traumático, ela pode ter vivenciado uma doença, um determinado fator que contribuiu para esse estresse. Ansiedade generalizada, que já é um grau mais elevado da ansiedade. Síndrome do pânico, que é outro tipo de ansiedade que nós estamos encontrando bastante no nosso mundo moderno, principalmente com relação ao uso indevido das mídias sociais. Pessoas que muitas vezes só tem contato com as mídias, se sente isolado, se isola da família, se isola dos amigos, e isso às vezes pode causar uma síndrome do pânico ou outras fobias. E temos aqui também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas que repetem aquela mesma ação e aquilo passa a ser um vício. Antigamente a gente dizia, fulano ele tem um vício, então isso é o que a gente chama de TOC. São diversas ações que a pessoa se tendencia a repetir, mas que na verdade é uma inferência que vem nos dizer que é um tipo de ansiedade. Então todos esses problemas aqui que eu citei para vocês são exemplos claros de que a ansiedade ela é um problema social do nosso mundo moderno. E que nós, enquanto psicopedagogos, nós precisamos estar preparados para trabalhar isso com o nosso sujeito aprendente. Mas é preciso deixar claro que nós podemos trabalhar de maneira terapêutica, contudo, nós só podemos trabalhar em parceria com o psicólogo ou demais profissionais. Aqui nós temos mais um teórico Santos, de 2009, que vem nos dizer o seguinte: ele acredita que, como consequência de sua dificuldade de aprendizagem, os alunos podem apresentar baixos níveis de autoestima e de autoconfiança, o que pode conduzir à falta de motivação, afastamento, crises de ansiedade e estresse. Então, tudo isso que nós estamos visualizando no nosso mundo moderno, isso é reflexo muitas vezes de quê? De situações em que nós vamos encontrar os nossos aprendentes com baixos níveis de quê? De autoestima. Uma criança que tenha problema de autoestima, se isso não for trabalhado, isso vai ser um resquício para o resto da sua vida. Vamos para o próximo tópico. Aqui nós temos um exemplo de um problema social, fobia social, que são pessoas que não gostam de estar em ambientes sociais. Imaginam uma criança com fobia social dentro de uma sala de aula, uma criança com fobia social dentro de uma igreja ou de qualquer espaço social, ela vai se sentir uma criança como se fosse um peixe fora d'água. Então aqui nós temos alguns sintomas que a gente chama dentro da psicopedagogia como sintoma, e nós vamos observar que essa criança está passando por esse problema. Nós podemos analisar o humor da criança, o sono, o corpo, o comportamento e os pensamentos. Então, tudo isso pode nos levar a crer que um aprendente, possivelmente, ele possa estar passando por esse problema emocional. Reflexos da escola reprodutora das desigualdades. Aqui nós temos uma figura onde nós vamos fazer uma analogia junto com vocês. Nós temos aqui vários animais, cada um de tamanho diferente, com potencialidades diferentes, e aqui nós temos a figura do professor. E temos o seguinte comando:
para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Vejam só o comando do professor. Pedir que o macaco, o elefante, o peixe, o cachorro e a foca subam na árvore. Então, alguns animais como o macaco, eles vão ter facilidade porque isso faz parte do seu ambiente social. E, no entanto, os outros animais, eles vão sentir diferença porque eles não têm a mesma potencialidade e agilidade do macaco. Então, fazendo essa analogia com o nosso sistema educacional, com a questão do ensino e da aprendizagem, nós vamos entender que muitas vezes o sistema educacional ele é injusto com o nosso sujeito aprendente, que muitas vezes tem a potencialidade, mas não teve a sua capacidade ampliada por diversos fatores. E muitos deles são ligados à questão da vulnerabilidade econômica. Crianças que muitas vezes, pelo fator econômico, pelo seu poder aquisitivo, não tiveram acesso a materiais de qualidade, não tiveram acesso a professores qualificados, ou seja, todo o sistema ele vai cooperar para que a escola ela seja reprodutora da desigualdade social. Vamos para o próximo tópico. Escola que segrega. Aqui nós temos mais uma autora da psicopedagogia, Alice Fernandes, que ela vem nos dizer o seguinte: fracasso escolar afeta o aprender do sujeito em suas manifestações, sem chegar a aprisionar a inteligência. Muitas vezes surge do choque entre o aprendente e a instituição educativa que funciona de forma segregadora. É como nós vimos no slide anterior, a escola muitas vezes ela pode segregar, ela pode reproduzir esse efeito de desigualdade social, onde muitas vezes a criança ela se sente excluída pelo próprio sistema, a criança ela se sente incapaz, ela não tem autonomia para se sentir protagonista e acreditar que ela pode conseguir um índice mais elevado de aprendizagem. Vejamos o exemplo do Enem no Brasil. Seria justo dizermos que o Enem é uma plataforma onde ela dá todas as possibilidades igualitárias aos nossos estudantes do Brasil? Com certeza vocês vão dizer que não, porque nós temos adolescentes que têm acesso a um plano educacional que muitas vezes os pais fazem um investimento de mais de R$1.000 por mês, enquanto que nós vamos ter adolescentes que não têm acesso sequer a uma videoaula como essa que nós estamos tendo. Então, de forma que compreendemos que muitas vezes a escola é reprodutora das desigualdades sociais. Os parâmetros curriculares nacionais vêm dizer o quê? Segundo esse documento, a formação da escola deve favorecer o desenvolvimento de capacidades, de modo que ocorra a compreensão e a mediação dos fenômenos sociais e culturais, ou seja, todas as manifestações de uma determinada comunidade onde essa escola esteja inserida, elas precisam ser valorizadas. Se a minha escola ela está inserida em uma comunidade onde economicamente é uma comunidade pobre, mas ela é rica de cultura, então a escola precisa utilizar essa cultura local para fazer com que os seus aprendentes eles possam valorizar o espaço em que eles estão inseridos e que isso seja uma estratégia de superação, para que eles se automotivem. Pode passar essa daí. Aqui nós temos, pessoal, um desenho infantil. Esse desenho foi feito por meio de uma técnica projetiva, onde um psicopedagogo pediu que uma criança fizesse um desenho sobre si mesma. E vejam o que foi que essa criança desenhou. Essa criança ela desenhou uma área que a gente chama de dentro da psicologia e da psicopedagogia como área proibida. A criança, quando ela faz o seu autorretrato, ela não pode, de maneira alguma, evidenciar a sua genitália, ou do contrário, isso é sinal de que ela está sendo vítima de algum tipo de violência sexual.
Então, essa é uma das estratégias que o psicopedagogo ele pode estar contribuindo para que aquela criança ela possa ser vista, aquela criança ela possa ser tirada daquele meio social que está lhe segregando, e nós podemos ser aquele primeiro profissional a ter um olhar social sobre essa criança. Então, o psicopedagogo ele pode, nesse determinado momento, encaminhar para um psicólogo, que por sua vez encaminha para outras instituições maiores, e que vocês podem ter certeza que uma situação como essa, de uma criança que está sendo negligenciada, com certeza nós iremos contribuir para que essa criança ela possa ter seus direitos assegurados na questão da proteção social dessa criança. Aqui nós temos um código de ética do psicopedagogo. Quando nós trabalhamos na linha social, nós precisamos ir de acordo com um código que define como é o perfil do psicopedagogo. Então, como deve ser o psicopedagogo de acordo com a Associação Brasileira de Psicopedagogia? Nós temos que nos centrar nas seguintes situações. Os princípios da psicopedagogia, nós vamos ter todos os teóricos, todos os estudos, eles vão ter como princípios teoricistas fundamentados na área da psicanálise, da psicologia, da área emocional, social e da pedagogia. As responsabilidades dos psicopedagogos. Nós temos que ser conscientes da nossa responsabilidade social. Eu não posso jamais, por exemplo, no caso do slide anterior, se eu atendi um aprendiz e observei que ele está sendo vítima de uma violência sexual, eu preciso assumir a minha responsabilidade e encaminhá-lo a um órgão que possa, de fato, contribuir para que essa criança ela tenha uma medida protetiva. As relações com outras profissões. Nós precisamos primar com a boa relação com professores, com gestores escolares, com o psicólogo, que é um dos profissionais que nós vamos mais trabalhar conjuntamente, com dentistas, com enfermeiros, com assistentes sociais, com administradores de empresas e determinados profissionais. Nós somos aquele tipo de profissional que precisa ter a inteligência emocional no nível mais elevado. As publicações científicas, todos os materiais que nós formos utilizar, nós precisamos identificar de onde nós retiramos essa publicação e se caso for um material nosso, realmente tem que ser algo que tenha sido criado por nós mesmos. Eu não posso publicar um material como que tenha sido eu, se no caso for um plágio de um outro determinado psicopedagogo. Os honorários, essa é uma questão social que muito se discute. Em comunidades que a gente pode dizer de baixo poder aquisitivo, o máximo que nós podemos comprar, o máximo que nós vamos poder cobrar por uma sessão é R$50. Então os valores eles podem ser de 50 até a demanda que seja possível, de acordo com o espaço em que esse psicopedagogo esteja. Relação interdisciplinar. Como eu já falei, nós vamos trabalhar em contato direto com a educação, com a saúde, com a assistência social e com todos os órgãos que lidam com os direitos da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, do cidadão como um todo.